Bom dia, minha gente, como é que vamos? Hoje, domingão, aqui em São Paulo, abriu um dia bonito, dia de sol, e eu já não venho falar há muito tempo aqui na internet, porque, gente, tempo é uma coisa, uma moeda que nos custa caro, né? Mas toda vez que chega período eleitoral, e este não é um conteúdo de base política, até porque eu, Gustavo, me abstenho de de criar muito pensamento com base política, porém, né, aqueles que já me conhecem, né, que já sabem quais são as bases da minha formação, sabem que eu transito, né, na psicanálise há mais de 10 anos e um tema que sempre vem pespegado aí quando vem a fase de eleições, de trocas de candidaturas e que bate aqui na minha cabeça é a questão do poder, né? E não estou falando de Brasil, estou falando do poder lato sensu, né? E é engraçado porque o que eu venho buscando de conhecimento sobre poder fala muito sobre um entendimento anterior sobre conceitos de poder de uma maneira geral pelas escolas de conhecimento que se debruçaram sobre esse tema, né? Então a gente tem o poder segundo a mitologia, a gente tem o poder segundo a política, a gente tem o poder segundo a religião, o poder segundo a filosofia e por aí vai. Só que uma diferença curiosa é que todas essas escolas de pensamento, elas pensaram o poder como substantivo, né? O poder como uma coisa mais assim, digamos que não chega a ser etérea, mas um poder substantivado, não o poder enquanto verbo, que é o que propõe a nova psicanálise e sobre a qual eu venho me debruçando e que até hoje é um aparelho, né, de conhecimento, de pensamento que tem feito a minha cabeça nesse sentido, né? É, e aí eu acredito que possa também fazer sentido de alguma forma para vocês. Também não é esse o objetivo é criar aqui um falatório, né, sobre poder, tendo em vista que a gente está aí, né, às vésperas de eleições, embora, mais uma vez, esse não seja um conteúdo político. Né, eu não domino política para versar sobre ela, sobretudo a política brasileira, que requer não apenas um conhecimento aprofundado de história do Brasil, né, e não somente isso, um estômago assaz preparado para as intempéries que acontecem no nosso país desde o Delbar da sua história. Bom, então dito isso assim, a nova psicanálise se debruçou no entendimento de considerar o conceito de poder como poder verbo, aquilo que se pode, né? E isso trouxe aí um pensamento que desloca um pouco mais ou coloca em questionamento esse poder substantivado, digamos assim. Então, o que a gente diz assim, as formações de uma maneira geral têm poderes específicos. Por exemplo, um copo. Quando você coloca as mãos assim para beber água, você tem falha, né? Esse buraquinho aqui vai fazer escorrer água. Um copo cheio de água é uma formação que possui um poder tal que as minhas mãos, embora sejam capazes de fazer e de produzir N resultados com os poderes de articulação que lhes são atribuídos pela nossa physis, pela nossa corporeidade, ela, apesar de sua complexidade táctil e dactilográfica, por exemplo, ela não tem a capacidade de vencer o poder da formação copo. O copo faz conter o conteúdo água, o líquido, de uma maneira muito mais eficiente e eficaz do que as minhas mãos lá no riacho, matando a minha sede depois de uma corrida. Beleza? Tá bom. E esse poder, falava-se muito de um poder, até muito pela construção do nosso bloco ocidental, né, aqui cristão em sua maioria, do ponto de vista cultural, né, nos faz muito crer naquele poder top-down, né, aquele poder na estrutura piramidal que vem de cima para baixo, de uma forma onipotente, onipresente, onisciente,
Não, eu não me refiro a Deus, mas cai muito bem, né? Sabe muito bem pensar em Deus, em pensar em Adolf Hitler, em pensar em figuras expoentes da nossa história, para o bem ou para o mal, que foram, né, por suas histórias de vida, essas figuras, essas pessoas, míticas ou não, investidas de um poder tal que carregaram multidões atrás de si. Porém, será mesmo que esse poder que a gente vê aí, né, nas mãos de políticos, nas mãos de líderes religiosos, nas mãos de professores, estudiosos, especialistas, será que realmente esse poder é um poder top-down? Ele vem de cima para baixo? De uma maneira miraculosa, de uma maneira assim divina, digamos assim, sendo um pouco tendencioso? Bom, algo me leva a crer, né, um raciocínio simples me leva a crer que não. Eu tenho para mim que, né, eu começo a acreditar. Acreditar um pouco perigoso, né? Que a gente colocar crença sobre as coisas é muito perigoso. Eu acho que eu prefiro usar o verbo apostar. Eu tenho apostado que o poder, ele na verdade, ele é bottom up. Ou seja, né, isso é o que a nova psicanálise apregou, o que a nova psicanálise sugere, é nisso que ela aposta, e eu acho que está fazendo mais a minha cabeça do que acreditar naquele poder que vem de cima lá, de um oráculo, de um troço que a gente não consegue tangibilizar e que a gente não consegue, portanto, raciocinar de uma maneira lógica sem cair no campo do delírio. Percebam que é muito fácil a gente cair no campo do delírio, né? Vocês vê lá naquela frase de carro, né? Você já deve ter visto os carros assim, foi Deus que me deu. Aí o cara tá lá dirigindo um Escort XR3 87 em 2022. Porra, Deus foi um puta pão duro, né, meu? Porque o cara comprou o carro em 78 prestações, podia ter dado para ele o carro no pau à vista, né? Ali, ou se não um Escort, quem sabe ali um Ford Versailles, né? Que hoje em dia já caiu em desuso, já saiu de linha. Então, assim, não podemos tentar articular qualquer conceito baseado em crenças que sejam delirantes, ou seja, por pensamentos que foram desenvolvidos, criados pela nossa própria mente para se instalar na sociedade algum tipo de organização de caos, como eu aposto que tenham acontecido com as religiões. As religiões se instalaram no seio da sociedade, né, uma criação basicamente humana, extraída da nossa mente, né, uma mentalidade que se instala no seio da sociedade para tentar acalmar os ânimos daquela sociedade que está sempre em eclosão, sempre num processo entrópico de desorganização daquele sistema ali. Então esses grandes sintomões aí, né, esses sintomas grandões se instalam na sociedade com o objetivo de dar conta da turma ali, dar conta da horda, né? Então esse poder, turma, vamos lá, vamos entender aqui, né? Vamos então considerar, descartar, suspender temporariamente essa concepção desse poder delirante que vem de cima para baixo com as bênçãos do Jordão sobre nossas cabeças e ele se instala de uma maneira miraculosa. Não, mais fácil e mais coerente e racional me parece entender que o poder vem de baixo para cima, bottom up, ou seja, é o poder atribuído por um determinado grupo a um terceiro, a quem interessa, evidentemente, assambarcar a maior quantidade de poder possível para dele fazer uso a seu bel prazer ou no sentido de atender o interesse de terceiros, que é o caso dos poderes políticos, digamos assim. Né? Então, assim, teve um escritor
chamado Etienne de la Boétie. Esse cara viveu mais ou menos em 1500 e lá vai fumaça, e ele produziu um texto muito bacana, que é super atual, que fala sobre essa servidão, né, sobre uma coisa chamada alienação voluntária, né? E o Papo de Poder está muito ligado nesse troço de alienação voluntária, faz muito sentido, é um texto muito atual ainda hoje, muito embora tendo sido escrito em 1530. Depois vocês me perguntem aí, para quem se interessar e ouvir esse falatório, pleno domingo, dá uma olhada, me pergunta lá o nome do texto que eu tenho em casa, eu vou atrás e ele vale a pena ser lido, assim. Então o Boétie ele falava que o príncipe, né, na época, ele era investido de poder, ele nasceu naquela família real, já existe um sintoma aí, né, religioso, aquela família era uma família que comandava né, diretamente pela intervenção do divino, então já tem ali uma coisa delirante, mas que, diante dessa sociedade assim instalada, era opção da maioria, da massa, né, da horda, do povo, ser liderado e não ser líder, ser servil ao invés de ser senhor, né? Aí você tem, isso vai evoluindo de acordo com a história, tem lá o senhor feudal, tem lá o pobre dos escravos, né? E por aí vai. Mas isso aqui não está entrando em cogitação aqui se isso é certo ou se é errado. O que está falando é sobre a instalação do conceito de poder e como é que ele se desenvolve, como é que ele se... A gente está tentando produzir um pensamento sobre isso. Certo ou não, a ideia aqui não é estar certo, eu não quero acertar nada. Só a Mega Sena, se for possível, mas... né? Então, assim, o Boétie, voltando ao raciocínio, ele dizia que essa alienação, ela é uma alienação voluntária. O camarada, por uma questão de impossibilidade de lidar com esferas da sociedade para garantir uma posição maior no teatro social, ele voluntariamente se permitia ser conduzido por aquele que espera receber um grande poder. E assim esse poder ele é instituído, né, para essas grandes lideranças. E aí fica uma questão, porque no caso do nosso Brasil, eu chamo de sintoma Brasil, né? A gente está aí numa discussão muito grande sobre o candidato A, B, C ou D, mas o fato é que assim, o raciocínio que me fica aqui na cabeça é que nós, brasileiros, investimos poder, nós demos, por meio de eleição, do pleito, poder para que essas figuras se instalassem no seio da nossa sociedade. Em quadros e em posições, melhor dizendo, de decisão, em posições de grande capacidade de articulação e de fala em nome da nossa sociedade. Então, assim, e aí eu vejo a gente muito numa situação de uma escolha de Sofia, né? Como a psicanálise gosta de brincar, né? A nova psicanálise em especial, a vaca sempre vai para o brejo. Ou seja, o que a psicanálise diz com isso? É porque a psicanálise fala muito sobre a morte, né? Então, a vaca sempre vai para o brejo, é isso. Assim, ou a gente faz aqui, enquanto a gente está aqui vivos, né? Havendo aqui nessa vida o que for de melhor ou de pior, de acordo com aquilo que a sua cabecinha manda, ou porque assim, não tem outra opção, a vaca vai para o brejo. E no nosso caso, o Brasil aqui, a vaca vai para o brejo na mesma, independente de quem entre aqui para governar a nossa nação. Então o que fica de exercício, acho que essa eleição para esse, infelizmente, já está perdida, porque não há, né, a gente tem que entender se há, eu não vou afirmar nada, não há, assim, vamos entender e avaliar se há de fato alguém em quem valha a pena nós investirmos de poder. Se há alguém que verdadeiramente esteja investido do interesse de sim nos representar e de sim fazer valer com que o Brasil se torne uma nação mais interessante, mais confortável. A forma
que eu acredito que seja factível para se mudar esse tipo de situação, de sinuca em que o Brasil se encontra, né, e que de uma maneira geral o mundo se encontra. Você vê que tem guerra na Rússia, você vê os Estados Unidos ali belicosos, com a China sempre num atrito. Tudo isso é uma questão de disputa de poder. Quem é que vai atribuir poder a quem? Quem é que há de se render? Né? Porque sempre as formações elas estão em fricção, e de tanto haver essa fricção, em algum momento vai haver uma fissão, com 2 S, né? A fissão que causa uma fissura. Nessa fissura, que acontece a fissura, pum, a formação mais forte se instala e sobrepuja a mais fraca. Essa é a relação de poder que eu consigo entender aqui. E a única maneira de nós tornarmos a investidura do poder em terceiros, que é um mecanismo mental que jamais vai ser alterado, isso pelo menos eu não vejo num futuro próximo, né, pelo que eu estudo, pelo que eu leio, pelo que eu venho fuçando, investigando, eu sou um cara curioso, eu não vejo possibilidade disso mudar. Vai ser sempre assim, líderes e liderados. Mas o que eu acredito que possa atenuar esse sintoma, que possa atenuar essa tendência recalcante do nosso comportamento, é uma única palavrinha, por meio de uma única palavrinha: conhecimento. À medida que cada vez mais nós nos investimos em adquirir conhecimento, e eu digo de lifelong learning, tá, pessoal? Não tem essa, fiz faculdade, fiz pós, fiz mestrado, beleza, cansei. Não. Ainda mais agora nesse mundo pós-moderno, assim, amanhã tem coisas que foram inventadas, criadas, que eu não sei hoje. E depois de amanhã haverão outras que eu não soube amanhã. E assim sucessivamente, isso vai numa crescente, porque a nossa mente ela não para de artificializar, ela não para de articular, ela não para de produzir conhecimento. Então, assim, para que a gente consiga construir uma sociedade de uma maneira mais, assim, interessante, mais agradável de se viver, na minha visão, está no contínuo e, assim, importantíssimo ato de nos dedicarmos ao conhecimento. Né? Vamos ver se, de alguma forma, a nossa sociedade brasileira reage a isso. Né? A gente vê aí uma eclosão grande, né, dessa pós-modernidade, onde houve uma abertura gigante das porteiras do nosso pensamento, né? Onde novas formas de se relacionar estão se instalando cada vez mais fortes, aonde os modelos que até então configuravam uma sociedade dita equilibrada, como Estado, igreja, ética, essas estruturas políticos, sociais, né? As assembleias legislativas, os senados, todas essas estruturas, elas estão em franca decadência e em franco desfazimento. Por quê? Não é porque a gente quer, é porque mentalmente a espécie vem procurando, galgando uma libertação, não desses modelos e porque eu estou insatisfeito com esse modelo, não, é porque naturalmente a nossa mente vai buscando de uma forma pulsional algo a mais. Aquilo ali já não me convence mais, eu já estou esperto, né? Uma brincadeira aqui, obviamente muito respeitosa, até porque eu também sou batizado no cristianismo ortodoxo por uma questão cultural. Hoje em dia já não exerço mais a prática dessa religião, mas durante muito tempo o biso contou para a bisa, que contou para o vovô e para a vovó, que contou para o papai e para a mamãe, que contou para a gente que o Adão e a Eva foram os primeiros players a habitarem a Terra. Bom, venhamos, e que aí Adão e Eva tiveram Caim e Abel. O Adão, aí tem aquela história, o Caim mata o Abel, e aí, minha gente, como é que a coisa avança? Então o que eu quero dizer né, a sociedade pós-moderna, ela já não mais, ela quer mais, ela quer entender mais. E essas estruturas de poder não dão mais conta de responder às nossas dúvidas, né? Então fica aí, para a gente encerrar e eu poder curtir o meu domingão, porque tá um dia lindo lá fora.
fica aí um convite para que a gente possa refletir mais sobre, sobre a resposta que a atribuição de poder a terceiros, esse poder que nós temos de distribuir poder a terceiros, o quão importante isso é e o quanto isso reflete positiva ou negativamente nas nossas vidas e nas nossas atuações enquanto players do teatro social neste Brasil em que nos encontramos instalados. Va bene? Bom, vamos pensar aí sobre isso. Bom domingo a todos e uma ótima semana. Valeu, pessoal!